quando o assunto é sobre multa de trânsito, muito se fala sobre ausência de notificação. Nós atuamos há mais de 9 anos somente no direito de trânsito e todos os dias a gente se depara com uma mensagem no nosso WhatsApp de um motorista que ele comentou: olha, eu nunca recebi a notificação dentro dos 30 dias. Mas, na verdade, o que de fato anula uma infração de trânsito não é a questão de você ter recebido ou não a notificação em 30 dias, mas sim um outro detalhe muito importante, e é esse o motivo desse vídeo. E até o final, tenho certeza que você vai extrair uma informação muito importante desse vídeo que pode ser responsável por anular a sua infração de trânsito, seja ela uma infração leve, média, grave ou gravíssima. Por exemplo, uma recusa ao teste de bafômetro, dirigir com a habilitação suspensa, dirigir com a habilitação cassada, enfim. Então, independentemente da gravidade da infração de trânsito ou se estamos falando de um processo de suspensão da CNH, eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer muita informação importante para você e com certeza vai te ajudar sobre como recorrer envolvendo uma ausência de notificação de forma correta e de maneira que de fato você consiga anular e evitar as consequências dessa multa de trânsito. E para que eu consiga explicar para você sobre essa informação tão importante, consequentemente eu preciso demonstrar na tela uma situação onde a Jacob Advocacia, que é o meu escritório especializado em direito de trânsito há mais de 9 anos, que nós ficamos presencialmente aqui em Joinville, Santa Catarina, mas independentemente de onde seja o seu caso, nós conseguimos resolver de forma online. Inclusive, o caso desse cliente aqui é lá de Vitória, Espírito Santo. Então veja que conseguimos resolver daqui de Santa Catarina. Sobre essa situação do cliente, aqui eu estou diante de uma sentença que eu estou compartilhando na tela com você e é muito importante que a gente analise todo o conteúdo dessa sentença. Então já lhe adianto que não será um vídeo rápido, até porque seria impossível explicar uma tese, uma informação tão importante em pouquíssimos minutos. Então o objetivo de fato é esmiuçar do início até o final como que funciona essa tese, como que nós aplicamos na prática em relação aos motoristas que nos procuram, e se você está enfrentando um caso semelhante, basta entrar em contato que também poderemos lhe auxiliar de maneira judicial. E é uma tese que, de forma administrativa, ela não funciona. Então não adianta você replicar o que nós fizemos aqui através de uma defesa prévia, através de um recurso AJAR e o recurso ao CETRAN. Lamento informá-lo, mas não vai dar certo. É necessário você contar com o apoio de um advogado e ingressar com uma ação judicial, assim como fez esse nosso cliente aqui, que é o Deusdedério, tá? É o nome do nosso cliente, lá de Vitória, Espírito Santo. Então, seguindo aqui, para que eu consiga explicar e trazer e compartilhar essa informação de ouro com você, motorista que foi recentemente multado. Em relação a essa situação, o nosso cliente ele foi autuado lá em janeiro de 2021 por dirigir o veículo com a CNH PPD com a suspensão do direito de dirigir. Na verdade é a CNH, tá? Então nada mais é do que a sua habilitação estava suspensa e ele foi pego conduzindo um veículo. O grande porém aqui dessa situação é justamente que ele sequer recebeu a notificação de autuação. Ele foi de fato flagrado dirigindo com a CNH suspensa, realmente foi lavrada uma infração de trânsito contra ele, porém ele jamais, posteriormente a esse fato, jamais ele foi notificado. O que gerou a questão do que nós chamamos de cerceamento de defesa, porque houve ausência da notificação de autuação. Então, seguindo aqui a explicação da própria juíza, que o que ela trouxe nesse documento é uma grande aula para todos nós, principalmente se você é um advogado que está assistindo esse vídeo e você é um motorista que precisa de auxílio, porque é muito importante, principalmente você que é motorista profissional que precisa da sua habilitação como forma de sustento para si e para sua família, você precisa entender como que funciona na prática e como funciona essa tese tão importante, que ela está sendo muito aceita. Já temos diversos casos judiciais com vitória e está sendo muito aceita, então você precisa saber sobre isso para salvar o seu sustento, para salvar a sobrevivência sua e de sua família. Por isso que eu gravo esse vídeo e outros tantos, né? Só no YouTube eu tenho mais de 500 vídeos gravados para trazer aquilo que funciona.
e não teses mirabolantes, que eu sei que tem muitas pessoas que inventam por aí. Então, seguindo aqui. Ele sequer recebeu a notificação de autuação e tampouco a notificação de penalidade. Então, tem uma grande diferença aqui. Tá? Qual seria a grande diferença? Eu vou explicar anotando que eu prefiro a explicação dessa maneira, fica mais fácil. Então, nós temos a notificação de autuação, que é o que nós chamamos de NA, e nós temos a notificação de penalidade, que é o que nós chamamos de NP. A notificação de autuação, quando você comete uma infração, vamos pegar, por exemplo, a multa por embriaguez ao volante. Tá? Então, você foi parado numa fiscalização da lei seca, vamos supor que você fez o teste e apontou 0,30. Consequentemente, você será autuado pelo artigo 165 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. A partir dessa abordagem policial, você deve receber a notificação de autuação, que é essa ENA aqui. Tá? Só que o Deusdedere, nosso cliente, ele não recebeu a notificação de autuação. Consequentemente, pelo não recebimento da notificação de autuação, perdeu o prazo para apresentar a defesa prévia, que é a primeira defesa dentro do processo administrativo de multa. Então, ele perdeu, tá? esse prazo aqui da NP. Infelizmente, tive um problema aqui com o tablet, mas eu vou seguir a explicação usando o próprio PDF. Então, retornando aqui sobre a explicação, em relação à notificação de penalidade e à notificação de autuação, quando ele não recebe a notificação de autuação, ele perde o prazo para apresentação da defesa prévia, que é a primeira defesa dentro do processo de multa. Com essa ausência de defesa prévia, houve o cerceamento da sua defesa. Ele perdeu uma etapa por conta de um erro do órgão de trânsito. O motorista ele não pode ser punido por conta de um erro do órgão público. Ele deve notificá-lo. Agora, o que muitos motoristas cometem um grande erro, até mesmo profissionais, advogados que não são especializados em direito de trânsito, e infelizmente eles argumentam que o motorista ele não recebeu a notificação em 30 dias. Consequentemente, essa multa deve ser declarada ilegal. Pessoal, é uma tese muito batida que não funciona na prática. Isso só serve para a pessoa te vender um serviço, ele colocar o honorário dele no bolso, só que o resultado positivo cadê? Você quer resultados quando você contrata um advogado. Eis a importância de você contratar um advogado especialista. Em relação a essa notificação dos 30 dias, o que acontece? O órgão de trânsito ele tem até 30 dias para criar a notificação e encaminhar via envelope e deixar nos correios. Ele tem até 30 dias para isso. Agora, quando você vai receber essa notificação, a gente não sabe. Pode passar 30, 60, 90 dias e você não recebeu essa notificação ainda, por conta da demora dos correios em pegar o envelope que o órgão de trânsito deixou e entregar na sua residência. Agora, saiba que, de fato, o órgão de trânsito ele expediu essa notificação em 30 dias, porque ele deixou em 30 dias, em até 30 dias, nos correios o envelope da notificação de autuação. Agora, quando os correios vão encaminhar para a sua residência, aí só Deus sabe. Então, por isso que essa tese dos 30 dias não funciona na prática. E isso ficou massificado na população de que, olha, você tem que receber a notificação em 30 dias. Isso não existe, pessoal. Não é dessa maneira. Foi mal interpretado por pessoas leigas, motoristas, e por advogados não especializados no assunto. Então, é importante você saber isso, tá? E por isso que eu estou explicando aqui para você. Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Consequentemente, a ausência da defesa prévia, da notificação de autuação, o órgão de trânsito ele tem a obrigação de expedir a segunda notificação, que é o que a juíza comenta aqui, a notificação de penalidade. Tá? Essa notificação de penalidade, você tem a oportunidade de apresentar o recurso em primeira instância, que é o que nós chamamos de recurso Ajari. Mas, novamente, ele não recebeu a NP, a notificação de penalidade, e perdeu mais uma etapa defensiva. Então, veja que o tema central dessa ação judicial foi sobre isso. Nós não procuramos discutir se a multa realmente foi lavrada corretamente, se o auto de infração ele foi preenchido corretamente. Isso, sinceramente, não importa. Para a gente buscar a nulidade, o arquivamento desse processo de cassação.
Porque quando um motorista ele é flagrado dirigindo o veículo com a CNH suspensa, ele responderá pelo processo de cassação, que é o pior processo que nós temos hoje no Código de Trânsito Brasileiro. Porque quando você é penalizado com um processo de cassação, você vai ficar 2 anos sem poder dirigir e você vai ter que refazer todo o processo novamente na autoescola, aula teórica, aula prática. Enfim, é um prejuízo enorme, principalmente se você precisa da sua habilitação como instrumento para auferir renda. Então, é muito importante você ter cautela em relação a isso. Tá? Seguindo aqui nas explicações da sentença, houve então a demonstração por parte do autor, por parte do advogado, no qual a Jacob Advocacia, que é o responsável por esse processo, e facilmente você consegue consultar através desse número aqui do processo. É um processo público, então você consegue verificar isso. Tá? Então, focamos na ausência da dupla notificação, autuação e multa, o que ocasionou o cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa é quando você perde uma oportunidade defensiva por conta do erro do órgão público. Isso aqui eu deixei em amarelo porque é importante eu explicar para você sobre o recolhimento das custas. As custas judiciais não é um valor que você paga para o advogado, mas sim você paga para o fórum, para que você consiga ingressar com a ação judicial ou recorrer de uma sentença. No caso do nosso cliente, como ele não tinha direito à justiça gratuita, porque ele recebia mais de 3 salários mínimos, consequentemente ele tem que recolher as custas, ele tem que pagar para o fórum para ingressar com essa ação judicial. Agora é importante, custas judiciais é diferente de honorários advocatícios. Custas judiciais você paga para o fórum, honorários advocatícios você paga para o advogado que vai estar trabalhando na causa. É a mesma situação que quando você contrata um médico para lhe curar de uma doença, de lhe curar em relação a algum problema, por exemplo, um fisioterapeuta por conta de um problema no seu joelho, ou um dentista por conta de uma dor no dente. É a mesma situação quando você enfrenta um problema na sua habilitação e você contrata um advogado especializado em direito de trânsito para lhe auxiliar, para resolver o seu problema. Então, honorários é para o advogado, custas é para o fórum. É importante esclarecer isso, porque é uma dúvida muito comum entre os motoristas. Quando eles nos procuram e a gente explica sobre as custas judiciais. Tá? E quando você protocola, no caso o advogado protocola a petição inicial para dar início na ação judicial, sempre haverá uma contestação por parte do réu. Neste caso, a União. Por que a União? Porque a autuação foi oriunda de uma fiscalização em âmbito federal, de competência da PRF. Agora, se fosse de competência municipal, seria o município, que estaria aqui como réu. Se fosse a Polícia Militar, quem estaria como réu seria o Estado. Então, vai depender da competência, do local onde foi a fiscalização de trânsito e o órgão de trânsito que lhe fiscalizou. Então, é importante esclarecer isso aqui. Sempre haverá uma contestação. Tá? Da contestação, então, quando protocolamos a petição inicial, tem outro ponto importante aqui, que eu deixei em amarelo, porque é importante esclarecer aqui para você. Sempre quando nós protocolamos uma ação judicial, solicitamos o deferimento da liminar. O que seria liminar? Nada mais é do que um pedido que geralmente é analisado em poucos dias, 15 a 20 dias por parte do magistrado, para que os efeitos daquela infração de trânsito, daquele processo de suspensão, daquele processo de cassação, sejam congelados. Então, é como se a suspensão do seu direito de dirigir fosse congelada e você continuasse dirigindo, tá? Para que você conseguisse continuar usando a sua habilitação sem qualquer problema. Mas, neste caso aqui em específico, infelizmente, a gente não conseguiu o deferimento da liminar. Então, nós protocolamos a ação judicial. Infelizmente, foi indeferida a liminar, mas temos várias situações onde conseguimos o deferimento. Então, depende, vai variar do entendimento do magistrado, de como ele analisa as provas que você juntou, as teses. Tem juiz como este aqui, que julgou este caso, ele preferiu não julgar sobre a liminar, porque ele ainda estava indeciso, ele precisava de mais informações, que só seriam comprovadas no processo no decorrer do tempo.
Então, por isso que ele indeferiu a liminar. Agora, iniciou o relatório, tá? A decisão do magistrado. Vamos lá, então. É uma parte muito importante para que você compreenda essa tese envolvendo a ausência de dupla notificação. Ele informou o seguinte: quanto ao ponto, importa ressaltar que, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em 2 oportunidades. Ou seja, o motorista flagrado numa fiscalização de trânsito ou, enfim, ele cometeu alguma outra infração, o motorista ele sempre precisa ser notificado de forma dupla, NA e NP. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, esqueça os 30 dias. Tá? Foque na NA e NP, dupla notificação. E isso sim, que de fato traz grandes possibilidades de êxito em relação a você apresentar uma contestação contra uma multa de trânsito. Prosseguindo aqui, a primeira refere-se à notificação em razão do cometimento da infração ou da atuação, conforme artigos 280 e 281 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Então, não sou eu, Guilherme Jacob, que estou falando isso para você. É o que nós extraímos da interpretação da nossa legislação de trânsito, seja o CTB, seja o MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização, seja a resolução do CONTRAN, enfim, tem inúmeras legislações sobre isso, sobre a nossa legislação de trânsito que a gente precisa interpretar e usar em prol do motorista que nos procura. Então, aqui foi utilizado o artigo 280 e 281 do CTB. E ainda tem uma outra súmula que eu vou chegar já já. Que enseja o direito à defesa prévia antes que a autoridade delibere sobre a aplicação da penalidade. A segunda, após julgada consistente a autuação, trata da imposição da penalidade. Agora, é pacífica a jurisprudência no sentido da necessidade da dupla notificação, tanto da imposição da infração quanto da aplicação da penalidade, conforme a súmula 312 do STJ. Quando estamos falando de dupla notificação, o próprio STJ ele já confirmou isso. Tá? Teve até mesmo uma reunião que vários julgadores trataram sobre isso, sobre a importância e a obrigação do órgão de trânsito em notificá-lo de forma dupla. Então, seguindo aqui, deve o condutor/proprietário do veículo ser previamente notificado para apresentar defesa prévia. E as penalidades em questão têm de ser necessariamente notificadas ao condutor, já que é este quem sofrerá as consequências da medida, de forma a poder exercer o seu direito de defesa. Essa frase é muito importante. Veja que ele cita que o condutor ele precisa ser notificado. Condutor é quem está conduzindo o veículo, o motorista flagrado, por exemplo, na blitz da lei seca. Agora, é diferente do proprietário do veículo. Nem sempre são as mesmas pessoas. Por exemplo, meu pai tem um veículo, ele poderá emprestar esse veículo para eu usá-lo. Então, vamos supor que eu tomei uma infração nesse veículo, né? Eu fui abordado e fui autuado. Eu, como motorista, eu tenho um real interesse em me defender, assim como o proprietário do veículo. Então, nasce aqui mais uma outra informação muito importante para você, uma informação de ouro. Tanto o condutor, o motorista abordado, como o proprietário do veículo precisam ser notificados, porque ambos têm interesses diferentes. Porém, tem interesses. Eu, como condutor, eu tenho interesse em salvar a minha habilitação. O proprietário do veículo tem interesse em evitar o pagamento do débito da multa. Não sei se você sabe, mas o proprietário do veículo ele sempre tem a responsabilidade, sempre a obrigação de arcar com os débitos do veículo. E isso envolve a multa de trânsito. Veja que o proprietário do veículo, o interesse dele é em evitar o pagamento. Você, motorista abordado, o interesse é evitar ficar meses sem poder dirigir, ou anos, como era o caso aqui desse cliente, cassação do direito de dirigir. Então, isso é muito importante a gente distinguir, porque nasce mais essa tese, mais essa informação importantíssima, que colocamos no processo e conseguimos essa vitória. Seguindo, aqui ele traz diversos entendimentos, mas já resumi aqui para você. Perdão. Seguindo aqui. No que diz respeito à notificação de imposição de penalidade, NIP, tratando-se de infração de natureza pessoal, é imprescindível
o encaminhamento de notificação pessoal ao condutor. É imprescindível que o condutor seja notificado, a fim de que ele possa exercer o seu direito de defesa em sede recursal, ou seja, você tem que receber, você motorista tem que ser notificado, você proprietário precisam ser notificados também, porque vocês têm interesses diferentes, você precisa apresentar a sua defesa, o seu recurso, enfim, vai depender da fase processual administrativa que você se encontra, para justamente exercer o seu direito de defesa frente ao mérito do ilícito administrativo, ou seja, você se defender do processo de suspensão da CNH, você se defender do processo de cassação da CNH, você se defender por conta de uma infração que iria acarretar mais 7 pontos na sua habilitação e, consequentemente, daria o direito para o DETRAN em instaurar um processo de pontos. Então, veja que são N interesses que você pode estar recorrendo de uma infração, seja você o proprietário, seja você o condutor deste veículo. Então, seguindo aqui, assim, tendo a NIP, a notificação de imposição de penalidade, sendo entregue tão somente ao proprietário do veículo e não ao proprietário, não ao próprio autor, o condutor do veículo, cumpre reconhecer a nulidade parcial do processo administrativo, a fim de que tenha a oportunidade de apresentar recurso administrativo. Já estamos no final da sentença, mas é importantíssimo eu esclarecer isso aqui para você, porque você deve estar pensando agora, poxa, mas você disse que venceu esse processo e aqui consta que foi uma nulidade parcial do processo administrativo, como assim? Já explico para você. Na prática, houve vitória. Tá? Por quê? Isso aqui não existe, pessoal. Foi até mesmo um erro por parte do magistrado, mas para nós pouco importa. Por que não existe e por que foi um erro do magistrado? Quando você traz e reconhece a nulidade parcial do processo administrativo, o órgão de trânsito ele terá que novamente notificar o motorista, no caso, o nosso cliente, o Deusdério. Porém, se o órgão de trânsito ele notificar novamente, emitir uma nova notificação de autuação sobre esse caso aqui, que foi lá em 2021, janeiro de 2021, e vamos supor que hoje, na data desse vídeo aqui, 28 de janeiro de 2026, veja que se passou 5 anos. Então, como que o órgão de trânsito, depois de 5 anos, ele vai emitir novamente uma notificação de autuação, que agora sim, pela legislação, tem que ser expedida para os Correios em 30 dias. Veja que já se passou 5 anos. Então, mesmo que haja uma determinação legal por parte de um magistrado, reconhecendo a nulidade parcial do processo, e o órgão emita a notificação de autuação, será uma notificação que já vai nascer inválida, totalmente inválida, inconsistente, porque ela não respeita, agora sim, os 30 dias, que eu citei para você lá no início. Já se passou 5 anos. Eles não poderão refazer uma notificação e expedi-la depois de 5 anos. Se fizer, facilmente será anulado. E o órgão de trânsito sabe disso. Eles possuem também um time jurídico e não vão fazer isso. Porque se fizerem, nós ingressaremos com uma outra ação, inclusive buscando danos morais. Porque já plenamente, há uma grande convicção por parte do judiciário em relação a essa questão dos 30 dias. Inclusive está no próprio CTB. Então, eles não irão fazer isso. Logo, não haverá mais processo de cassação. Consequentemente, a gente conseguiu a vitória para o cliente. Conquistamos mais uma vitória e, dessa maneira, evitamos que esse nosso cliente ficasse os 2 anos sem poder dirigir. Imagina, é muito tempo. Não tem como uma pessoa que ofere a sua renda através da sua habilitação, que precisa do seu veículo, né, seja carro, moto, enfim. Né, por exemplo, um motoboy, um caminhoneiro, não tem como ficar 2 anos sem poder dirigir, é impossível. Ele teria que procurar uma outra profissão, enfim, trabalhar de casa, que seria muito inviável, né? Então, sem dúvidas, a gente conseguiu uma grande vitória para esse cliente, né? Já tem algum tempo que essa sentença saiu, foi final de 2024, mas eu lembro que na época ele ficou muito feliz, muito feliz. E nós, aqui da Jacob Advocacia, eu mesmo,
que sou fundador aqui do escritório, eu fico ainda mais. Quando a gente consegue uma vitória tão grande como essa, porque evitamos que ele ficasse todo esse tempo sem poder dirigir. E se você está passando por uma situação semelhante, se você tem alguma dúvida sobre o processo de cassação, processo de suspensão, por conta de uma infração gravíssima, fique muito à vontade para nos enviar aqui nos comentários desse vídeo ou entrar em contato diretamente conosco. Eu sempre disponibilizo o nosso WhatsApp e até mesmo o link do nosso site. Então, fique à vontade para entrar em contato conosco. Nós sempre analisamos gratuitamente o caso do cliente, do motorista, antes de iniciarmos o serviço. É muito importante a gente verificar se existem, de fato, meios defensivos antes de iniciar o serviço. Eu aproveito para compartilhar, para pedir, na verdade, a sua ajuda para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu curtir, um comentário também, nem que seja um comentário de agradecimento. Isso nos incentiva a gravar cada vez mais conteúdos como esse, que são conteúdos práticos e com informações reais, de ouro, que de fato vai auxiliar a sua vida. Tá? Então, mais um vídeo que a gente consegue compartilhar aqui com você e eu sou muito grato por isso também.